porque eu não entendo o porquê que isso está acontecendo ainda. Por que essas pessoas ainda estão insistindo nessas questões de IA? Principalmente porque a gente tem exemplos que, assim, essas coisas não vão funcionar. Essas coisas não têm como funcionar. Vamos começar, o que eu não tenho um outro nome, além de React, mas é mais uma historinha. Hoje eu vou contar uma historinha para vocês, né? De algo que aconteceu aí nesse último fim de semana. Algo que começou a se desenrolar lá para 28 de maio. E a gente vai tentar entender o que aconteceu, que é o episódio que eu estou chamando de bullying pedagógico contra IAs. E esse bullying, ele aconteceu principalmente com um dos artistas, mas a gente vai discutir os desdobramentos disso, como que a gente pode entender sobre essa situação de como o público reage com relação a IA e o que fazer sobre. Esse arquivo vai estar disponível aqui na descrição para quem quiser ver os links e tudo mais, para ficar mais fácil. Pois bem, tudo começou como? Pessoas Nova York, não sei se foi Nova York, se foi Estados Unidos, Estados Unidos da América, fizeram uma conferência e nela foi anunciado um projeto da Amazon MGM, porque a Amazon comprou a MGM Studios. O MGM, se não me engano, é o do Leãozinho, né? É o Metropolitan Gold, uma coisa assim. É o que parece o Leãozinho, né? E anunciaram o que eles chamaram de fundo, é um fundo de investimento, para fazer 3 projetos de IA. Nesse evento, AI on the Lot, foi anunciado esses 3 projetos, um deles envolvendo o Jorge Gutierrez, que é um diretor, compositor, diversas coisas assim de animação. E o principal sucesso dele é o filme Festa no Céu, em português. Em inglês é O Livro da Vida, né? Book of Life. E o Jorge, ele anunciou assim... Quando ele anunciou, ele subiu no palco, tava felizão. E perguntaram para ele, né? O que era criar uma série com IA? E ele disse que era como fazer sexo e imediatamente te entregar um bebê. É óbvio que uma declaração dessa não tem como alguém olhar e falar assim, pô, cara, totalmente dentro do tom. É exatamente isso que a natureza quer mesmo. A gente quer pensar dessa maneira, né? O cara foi lá, bebê. Sofreu um backlash e ele escreveu esse perfil, esse post, ele apagou, por isso que eu só tenho essa imagem bem pixelada que eu consegui salvar. Ele dizia, eu entendo que vocês estão muito infelizes com o que eu fiz, porque eu estou experimentando com IA. Vou deixar essa área aberta para que vocês possam dizer como vocês se sentem. Se alguém fizer alguma ameaça de morte, vai ser reportado. E realmente não é porque alguém mexeu com IA que precisa fazer nenhum tipo de ameaça, acusação. Vem para cima de mim com tudo que você quiser, só deixa minha família em paz. Eu espero que ninguém tenha feito nada disso que provocou essa sentença final, né, de que para ele fazer isso. Os comentários, infelizmente, não estão mais no ar, mas era de muita gente insatisfeita, do tipo, cara, você era meu herói. Porque é um diretor mexicano, então representa toda a América Latina, um cara que chegou ali, né? Você olha e fala assim, pô, quero chegar ali, né? Tenho essa visão, quero pôr essa visão em prática. E é um cara que já tinha falado algumas coisas sobre IA, parece, algumas coisas meio tipo, não, IA não ajuda em nada e tal, e vai lá e dá 1 ou 2 dias, eu vou largar essa série, não vou fazer a série que ele chamava de Punk Duck, peço desculpas, vou tentar mais forte. Em tradução Open English. Beleza, né? É o chamado bullying do bem. Mas o que mais foi anunciado nessa série? Foi anunciado uma série chamada Good Advice Cupcake. E lembrando, eu esqueci de falar, mas são séries para crianças, tá? Que essa criadora da série, Lauren Brantes, ela fez esse personagem enquanto ela trabalhava no BuzzFeed e ela hoje não trabalhando mais no BuzzFeed, ela não tem mais os direitos, mas eles falaram, a gente não vai fazer nada de errado com o seu personagem. Confia. E aí ela acorda um dia e simplesmente, tudo que você fez, tudo que você colocou de personalidade, a gente vai jogar no moedor e a gente vai criar coisas aleatórias aqui com o IA. E o segundo é essa série que eles chamaram de Kids Diana Show. Que assim, se o prompt disso aqui não for crianças estilo K-pop Demon Hunters, protagonista loira, cabeça grande, estilo Disney... Eu tô maluco. Do prompt deve ser a coisa mais genérica possível pra fazer esse negócio aqui. E eu fui atrás de ver o tamanho disso. É um canal, gente, de 138 milhões de seguidores. No canal do YouTube Kids, provavelmente, se alguém que tá vendo isso não tem filho, você nunca passou perto desse canal. Mas já tem aqui as coisas aqui de IA torando, né? Torando aqui as coisas de IA. Pois bem, o que essa primeira parte da história nos mostra? Que eles pegaram nomes grandes. E detalhes, eles não falaram assim, eles não chegaram e falaram,
Tipo, ó, fizemos uma série com IA, vamos pôr para rodar. Não, eles anunciaram, olha, a gente está fazendo um fundo para incentivar criadores de inteligência artificial. E aí que as coisas começam a pegar um pouco para mim. Porque eu não entendo o porquê que isso está acontecendo ainda. Além, obviamente, da resposta ser capitalismo. Só que se a gente supera essa resposta, beleza, é capitalismo, beleza, vamos ver outra coisa. Por que que alguém hoje, como o Gutierrez, BuzzFeed, o canal de criança até é óbvio, por que que essas pessoas ainda estão insistindo nessas questões de IA? Principalmente porque a gente tem exemplos que, assim, essas coisas não vão funcionar. Essas coisas não têm como funcionar. A gente teve o caso da Lionsgate, que em 2024 chegou e falou assim, eu vou colocar todo o meu catálogo em IA e vou produzir tudo com IA. Fez um acordo com uma empresa que ia fazer e acontecer. Deu um ano. Eles vêm e soltam essa notícia. E uma das frases mais marcantes que tem é quando eles estão tentando se justificar e eles falam assim, o catálogo da Lionsgate é muito pequeno para a gente criar um modelo de IA. Na verdade, o catálogo da Disney é muito pequeno para a gente criar um modelo de IA. E a gente não tá falando só de vídeo, a gente tá falando de colocar arte conceitual, storyboard, roteiro, versões de roteiro, making offs, colocar tudo que a gente tem e alimentar um modelo. E quando alguém chega e fala que a Disney, com um catálogo de, sei lá, 150 anos, não sei quanto tempo tem, desde a primeira coisa que o Walt Disney fez, 150 anos não é o suficiente, assim, pô, tem uma coisa errada aí. E recentemente teve o caso do vice-diretor da NVIDIA, que eles já disseram, né? Que ele já chegou e disse: olha, a gente tá gastando mais com computação do que com empregado. O que a gente gasta para alguém programar alguma coisa aqui na NVIDIA, as tecnologias, as integrações, a gente está gastando muito mais com IA. E não é assim do tipo, é óbvio, né? Tipo, custo da computação, então, mas quando eles estão medindo a questão do quanto está sendo produzido, do quanto está sendo gasto e resultado, o custo da IA está sendo muito mais que o custo de uma pessoa entregando talvez menos. A BuzzFeed é um caso à parte. Eu não consegui achar mais detalhes, mas eu trouxe aqui um print muito interessante que na data de 27 de janeiro de 2023, a BuzzFeed foi uma das primeiras empresas que anunciou uma super parceria com o ChatGPT, com a OpenAI, para fazer todo o conteúdo dela em IA. Tanto que hoje em dia, quem que lembra de BuzzFeed para não ser tipo uma lembrança de 2015? Nossa, 2015, né? Não tinha Trump, tinha nada. Nossa, que coisa boa, né? O Instagram a gente tirava foto de comida. 2015 é uma nostalgia, né? Quando a gente pensa em BuzzFeed. Pois bem, tem um spike aqui, que provavelmente é um inside trading do caramba, mas eu não posso provar nada, então é supostamente um inside trading. A empresa já perdeu 89% do valor dela, desde que ela começou a investir pesado em IA. Desde essa data. Eu não tô pegando assim, quando começou em 2021, porque senão é desonesto, um pouco desonesto. Mas eu tô pegando assim que, tipo, esse gráfico nem se mantém um tempo. Ele tem alguns spikes aqui, mas assim, talvez aqui seja o dia de maio, quando anunciou essa série, mas já tá caindo de novo. Mas não, é uma queda 90% você perder valor de mercado. Eu vou deixar aqui também, não vai dar pra gente fazer todo um react aqui, mas tem um canal do Tecnologia em Clássico que também fala sobre esse assunto, sobre a questão do token maxing, que as empresas mexendo, forçando, medindo seu desempenho por quanto você está gastando de token. E aí, isso que incentiva esse gasto aqui de computação. E eu trouxe um caso aqui, que a gente vai dar uma olhada, para entender, assim, por que alguém se mete a fazer uma série de IA. Que essa série era para o Aronofsky, ele é um diretor, ele, entre outras coisas, ele é acusado de copiar no filme, acho que Requiem para um Sonho, acho que ele copia um pouco uma outra animação japonesa, Blue alguma coisa. Tô ruim de nome hoje, gente, desculpa. E assim, ele falou que, não, eu vou fazer uma série só com IA. Porque o futuro é só IA. Então tudo que vocês estão vendo aqui é IA, tá? Tudo isso aqui que a gente vai ver, toda essa beleza aqui, é IA. E ele chegou e ele falou assim, não, isso aqui vai revolucionar. Porque a gente não
precisa de fazer nada, a gente não precisa de ator, a gente não precisa de programa de 3D, a gente vai fazer tudo com IA. E é essa coisa super genérica, quando não tem um corte assim que a gente para ver alguma coisa. É uma assimetria, né? Uma coisa assim que pra onde que tá indo. E aí você fala assim, pô, e assim, e não tá saindo pra vocês o som, nem pra mim, mas se vocês verem a dublagem é uma coisa assim maravilhosa. Mas um detalhe curioso, se a gente vem aqui na playlist, há 4 dias atrás, 824 visualizações. Então, desde quando começou o negócio, todo mundo viu o primeiro episódio, que é o 246, é só queda livre, gente. É só queda livre. Não tem interesse. Ó, o negócio cai de 47 para 5,5 mil visualizações. Não tem interesse do público consumir alguma coisa de IA. Não tem interesse, não tem necessidade. Assim, se a gente for parar para pensar, a quantidade de filme que a gente tem para ver, a quantidade de jogos que a gente tem para jogar, a quantidade de quadrinhos que a gente tem para ler, se a gente parasse de produzir hoje, a gente precisa de um conteúdo de IA, a gente não precisa. Então, o argumento, assim, para mim, assim, não tem uma justificativa que diga que, assim, é preciso fazer isso, a não ser, assim, a gente precisa forçar um gasto disso. A gente precisa forçar que isso seja aceito de alguma forma. Porque a Amazon, ela tá com essa... Ela poderia colocar esse dinheiro em produções novas, produções autênticas. Esse fundo que eles estão investindo deve ser fundo de muitos milhões. Daria para fazer umas 10 animações. É uma tradicional. Só que é aquilo, é tentar sempre ser o primeiro. O que a gente vê hoje em dia é um bando de bilionário brincando de Fortnite. O Fortnite da vida real deles é ver quem que vai sobrar por último com uma tecnologia. Porque até hoje não tem uma justificativa nesses 4 anos que a gente viu que isso ajuda na produtividade para fazer qualquer animação. Produtividade para programação, eu esqueci de colocar aqui, mas tem um artigo científico que mostra que os programadores eles esperam ganhar 20% de produtividade, mas no fim eles perdem 20% de produtividade, eles gastam 20% a mais de tempo quando eles usam IA. Então a gente tem que... É uma corrida para ver quem que vai sobrar por cima. E se vocês verem os vídeos aqui da Lauren, assim, é muito triste o relato dela. Mas a gente entende uma empresa como BuzzFeed. A gente entende esse Kids Diana Show que, tipo, gente, assim, usando criança para ganhar dinheiro. Só que quando a gente vê algum artista fazendo isso, não bate em mim. Não bate. Porque se isso aqui fosse em 2023, 2024... eu não sabia. Eu não conseguia me informar. Beleza. 2026. 2026 você não conseguiu se informar? Pô, não tem justificativa. E além dos argumentos práticos para não ter uma justificativa, na minha opinião, é o que eu chamo de navio de Teseu do inferno. Que é o seguinte, dentro desses datasets de IA, tem de tudo. Mas tem muito, muito material. Eu não vou falar para não dar strike. Muito material. Nesses bancos de dados, a gente está falando de um banco de dados com 5 bilhões de imagens. 5,6 para ser preciso. Se você fizer uma máquina que vai baixar uma imagem da internet por segundo, para você baixar 1 milhão, uma imagem por segundo, para você baixar 1 milhão de imagens, você vai demorar 11 dias. Para você baixar 1 bilhão de imagens, são 31 anos. Então a gente está falando de um período de 150 anos. Só vai baixar a imagem, as imagens estão catalogadas. E assim, imagem catalogada é porque alguém olhou e disse, esse daqui é um tronco, isso daqui é um carro, isso daqui é algo que não deveria estar aqui, mas está. E o que eu falo do navio de Teseu, o conceito do navio de Teseu é um experimento, né, como diz a Wikipédia, um experimento mental sobre se um objeto que teve todos os componentes originais substituídos permanece o mesmo objeto. Então, se você tem um navio de Teseu, ele está exposto, mas as peças vão apodrecendo, cada madeira vai apodrecendo e você vai trocando uma por vez. É o mesmo navio depois que você trocou todas as peças? O que eu falo de navio de Teseu do inferno é que a gente sabe que qualquer coisa gerada por IA e que passam por esses datasets, eles são liquidificadores de bytes ou pixels. O quanto que você arriscaria para ter
um pixel de uma imagem que você gerou, ou um pixel, ele ter vindo de alguma informação de um conteúdo que não deveria estar lá. Não só desse que eu falei, mas conteúdo que era de necrotério, conteúdo de material de hospital, de cirurgia, investigação policial, tá tudo nos bancos de dados da Lion. E eles admitem, eles falam, a gente está melhorando, a gente está tirando. O quanto que vale a gente ter um pixel de algo que veio dessa informação? Vale a pena arriscar? Vale a pena corroborar que algo assim exista? E aí, o que eu sugiro é o seguinte, né? Rolou esse bullying com o Gutierrez, mas eu falo, bullying não é uma resposta. Bullying é uma pergunta. E aí a resposta é sim. Só que a gente não pode só atacar criador de conteúdo, atacar CPF. Todo mundo tinha que ir em cima pra Amazon, pra cima do BuzzFeed, pra cima desse canal. Falar, isso é inadmissível, isso é inadmissível. É muito fácil a internet fazer um montinho, fazer um negócio em cima do Gutierrez. Mas tem muito mais coisa acontecendo. E a gente tem que ir em cima de CNPJ, em cima de empresa, em cima de político. E é para isso que existe o trabalho da unidade e de outras organizações também, como a Dublagem Viva e tudo mais. Eu deixei aqui, caso alguém não conheça, né, para conhecer o trabalho da unidade. Porque é o seguinte, tem um outro artigo aqui que eu deixei para falar depois, mas a Netflix fez a mesma palhaçadinha. A Netflix fez a mesmíssima palhaçadinha e ninguém foi pra cima da Netflix. E aqui, tem até o nome do Ben Affleck envolvido pra fazer uma produção de IA. E assim, além de achar que nada de interessante vai sair, o máximo que vai sair de animação vai chamar novela de frutinha, mas tem muito problema, porque eles não estão fazendo uma série, vai ser só para um público, vai ser conceitual. Não, é uma série para criança. Quais são os problemas? Eles vão ter algum critério pra gente pensar no que vai ser o negócio da criança, porque ou vai ser só mais uma novela de frutinha, só que, é um patinho punk. Eu não sei dizer. E assim, eu fico muito triste que ainda estão insistindo nisso em pleno ano de 2026, mas por enquanto essa é a realidade. Essa iniciativa da Amazon com a MGM, eles mostram assim que, cara, a gente quer dominar criar esse meio de produção e sair na frente, porque assim, quando você olha o experimento do Aronofsky, você vê que ele é um cara que ele realmente está empolgado. Tem entrevista dele, ele falando assim, não, porque isso aqui é o futuro, não sei o quê, vamos fazer tudo com IA. Mas assim, beleza, né? Você vê que ele é um cara que ele quer pelo conceito, né? Ele quer... Nossa, o negócio é vertical ainda, gente. Por que tem uma parte vertical? Ele quer testar as possibilidades, assim. É de um ponto de vista ideológico dele. Ele acredita nessa ideologia. Ele acredita que criar isso aqui em IA é muito superior a colocar humanos para pensar nessa cena. Mas essas empresas não estão pensando nisso. Eles estão pensando, ok, nós vamos colocar uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de tecnologia, e a gente quer mudar como é feito série. Nas entrevistas do Gutierrez, ele sai falando que eu quero empoderar os artistas novos que querem experimentar com o negócio. Isso é balela. Infelizmente, não vai ser o último artista que a gente vai ver se envolvendo com essas coisas. Obviamente, nós temos que nos manifestar, mas a gente tem que se organizar para ir na raiz dos problemas, né? Porque se só ficar batendo em CPF, o que eles vão fazer? Eles vão tirar o alvo de CPF e vai fazer que nem a Netflix, que ninguém nem ficou sabendo. E foi literalmente uma semana atrás. Então, é isso aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Diga nos comentários o que você achou. Esse conteúdo foi gravado aqui na live com o apoio do chat. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.